Minha testosterona tá baixa no exame. Será que é de boa eu manter ou eu tô sofrendo algum perigo, Gabriel? Será que existe risco de manter a testosterona baixa, ter algum problema? Veja bem, sou o Dr. Gabriel Feitosa, médico que estou aqui diariamente, te ajudando a melhorar teu corpo, tua saúde e teu desempenho com informação de qualidade. Então o que a gente vai fazer aqui nesse vídeo? A gente vai quebrar todos os mitos sobre testosterona baixa. Será que ela realmente é um problema? E a gente vai falar isso aqui de maneira franca e científica, sem enrolação. Então eu peço para você, deixa teu like, se inscreve no canal para não perder nenhuma novidade, beleza? A ideia desse vídeo veio aqui de um colega, né? Saul Miranda, né? O que ele colocou aqui no comentário, tudo bem? Inclusive, seu comentário pode se tornar um vídeo. Então, deixe sempre o comentário com as tuas dúvidas. Logicamente que a ideia não é, Gabriel, eu tô fazendo um ciclo de tal, o que você acha? Não, não é isso, né? Mas tirar dúvidas, né, que possam realmente agregar, que eu possa realmente responder, porque eu não tenho como dar, por exemplo, uma prescrição médica, ou dizer uma conduta médica com o quê? Com uma pergunta de YouTube, né? Mas eu consigo te ajudar, consigo trazer conteúdo de qualidade, consigo às vezes até fazer um vídeo completo para te ajudar. E quando eu te ajudo, você ajuda também outras pessoas, tá certo? Então seja o quê? Seja inteligente e coloque suas dúvidas nos comentários. Vamos lá, ó. Um endocrinologista que eu ia era do tipo formado há 50 ou 40 anos. Veja bem, existem alguns profissionais, endocrinologistas ou não, médicos de forma geral, né? Porque qualquer médico pode trabalhar com qualquer área, né? Contanto que ele tenha o domínio técnico, que, né, tem uma visão meio que ultrapassada da reposição de testosterona. Muito porque não estudaram esse assunto e não se atualizaram. E eles ficaram presos em conceitos que eram ali reproduzidos há 100 anos atrás, 50 anos atrás. Então a gente tem que ter essa noção. Agora, todo médico que é mais velho vai ter esse tipo de posicionamento? Não. Não. Tem muitos médicos que são mais velhos, inclusive um dos meus professores que eu admiro mais, o professor Morgenthaler, né? É um médico já mais velho e ele, assim, é um dos caras que são referência dentro da urologia, né? E o cara se garante muito, tem muito artigo publicado e tem muita aula e realmente agrega muito, né? Então a gente não pode ter preconceito pelo fato do indivíduo ser mais velho. Então você tem que ter essa cautela, tá bom? Mal falava comigo. Isso acontece também com muitos médicos, né? Eu vendo minha testosterona total diminuindo durante o tratamento de hipotireoidismo. Então ele estava tratando hipotireoidismo, né? Então ele estava tratando hipotireoidismo, o médico dele não estava querendo ver a parte de testosterona especificamente. Eu perguntava e ele dizia que estava normal a minha testosterona só ladeira abaixo, indo para os 280 nanogramas por decilitro. Gente, assim, o que é que acontece? Não estou criticando o profissional especificamente, mas às vezes, né, independentemente da especialidade, às vezes o médico está focado só em uma coisa, né, que ele chegou lá para resolver, e ele acaba não olhando para outras, que às vezes é importante também pensar, né? Então a gente tem que pensar no paciente como um todo, né? Então, por exemplo, eu avalio dieta e treino? Avalio? Eu prescrevo dieta e treino? Não, mas eu preciso avaliar para conseguir entender e orientar minha melhor conduta médica. Então a gente vê várias coisas num paciente que é um todo. Né? Não adianta compartimentalizar tudo. Agora, 280 nanogramas por decilitro de testosterona é um valor baixo? Cara, pode ser. Pode ser. A gente tem algumas referências que apontam abaixo de 300, outras abaixo de 350 e outras ali abaixo de 250, tá certo? O que a gente tem que ter noção? É que para a gente dizer que existe uma deficiência, a gente precisa ter o valor colhido, né, no horário correto. A gente precisa tirar alguns fatores confundidores dos baixos níveis de testosterona e a gente tem que ter esse exame repetido, né, para ver se realmente a testosterona estava baixa e associar, logicamente, com a clínica de deficiência de testosterona. O que eu não posso fazer aqui é se eu não avaliei o paciente, mas digamos que ele realmente tivesse uma deficiência de testosterona, fosse constatado, né? Repetiu, tinha sinais e sintomas. Isso daí é algo que vai prejudicar a qualidade de vida dele? Será que é algo ruim ou eu posso manter a testosterona baixa dessa forma? Vamos lá. Primeira coisa, né? A gente tem aqui esse artigo bem interessante. Eu peguei aqui algumas imagens desse artigo para a gente poder explicar. Como é que funciona a produção de testosterona, gente? No hipotálamo nós produzimos o GNRH, que vai estimular a nossa hipófise, né? Que é também dita pituitária, a produzir o LH e o FSH, tudo bem? O LH vai estimular as células de Leydig, que é testiculares, a produzir a testosterona, e o FSH, as células de Sertoli, a produzir a espermatogênese, tá bom? Os espermatozoides, tudo bem? E aí, o que acontece? A gente pode ter várias causas dessa redução de testosterona. A gente pode ter, por exemplo, algum prejuízo no hipotálamo, pode ter alguma coisa na hipófise, pode ter alguma coisa no próprio testículo. Então, existem várias situações, inclusive pode ter dos dois, que podem interferir nessa produção de testosterona, essa testosterona ficar baixa.
Tudo bem? Às vezes é um paciente jovem, e por o paciente ser jovem, às vezes o médico não quer tratar. Só que muitas vezes é o quê? Um paciente jovem obeso. E a obesidade é uma das causas importantes de deficiência de testosterona. E o indivíduo obeso, quando ele está hipogonádico, ele vai ter mais dificuldade, por exemplo, de ter disposição para fazer um exercício, de conseguir seguir a dieta, de se sentir bem. E em muitos casos, a reposição, por mais que às vezes não seja obrigatória, pode ser interessante de ser feita. Inclusive, eu tenho vários pacientes obesos repondo testosterona. E aí, a partir do momento que eu trato essa obesidade, eu volto a tentar estimular o testículo desse indivíduo e ele, na maior parte dos casos, volta a produzir naturalmente sem precisar ficar fazendo reposição pro resto da vida. É diferente de um idoso. Um idoso, muitas vezes, ele vai precisar fazer pro resto da vida. Por quê? Porque ele parou de produzir, porque ele já não iria produzir mais. Não tem uma outra causa ali. É o próprio envelhecimento. Tudo bem? E envelhecimento não tem como a gente tratar, né? Não tem como voltar a ser jovem novamente. Isso aí é impossível. Mas vamos lá. Quais são os sinais e sintomas da deficiência de testosterona para a gente poder aqui ver? Será que isso aqui pode realmente diminuir a qualidade de vida de um homem, né? Primeira coisa, redução de libido. Libido é extremamente importante para a autoestima masculina, pessoalmente, né? Para a mulher também, logicamente, mas para o homem, o cara tá com baixa libido é uma coisa que ele fica muito mal, né? Ele acaba valorizando demais e isso daí reduz muito a autoestima dele, tá certo? Ele pode ter também, né, disfunção erétil. Ele pode ter redução de massa muscular e força muscular. Ele pode ter humor deprimido. Então, muitas vezes, o indivíduo ele tá com testosterona baixa. Ele não está depressivo. E, às vezes, ele vai para o médico. E, no lugar de repor a testosterona para o indivíduo que realmente tem deficiência, o que é que o médico faz? Ele coloca um antidepressivo. Será que era a melhor opção para esse caso? Talvez não. Talvez não. A gente tem que ter noção disso. Diminuição da energia, da vitalidade. Testosterona é vitalidade quando em níveis fisiológicos. Então o indivíduo está com baixa testosterona, se sente mal, não consegue fazer nada, não consegue levantar da cama. Inclusive, comenta se você já conheceu alguém assim. Ou se você já esteve nessa situação. Aumento da fadiga. Osteoporose também é uma possibilidade, né? A gente pode ter outros sintomas aqui, também pode acontecer, né? Como aumento de gordura corporal, né? Diminuição da performance física. A gente pode ter, se for um indivíduo que tem já uma deficiência, mas assim, é uma deficiência que foi precoce, por exemplo, ele pode ter um problema na própria diferenciação sexual, né? Pode ter, por exemplo, ginecomastia também. Inclusive, se você quiser se aprofundar sobre esse tipo de assunto, tem um meu e-book, Desbravando o Universo Anabólico. E se você quer ser um médico fora da curva, que trata o usuário de esteroide anabolizante com ética, com assertividade, sabendo repor, sabendo tratar efeitos colaterais também de usuários recreativos de esteroide anabolizante, te convido a conhecer meu curso Guia do Anabolismo Consciente. Vou deixar o link aqui dos dois na descrição. Tudo bem? Vamos lá. Então a gente tem vários sinais e sintomas e tudo isso daqui, gente, isso aqui reduz demais a qualidade de vida do homem. Então veja, se eu tenho uma deficiência de testosterona, como o colega aqui relatou, né, ele não falou de sinais e sintomas, mas se eu tenho essa deficiência de testosterona, se eu como médico, eu não estou falando do médico dele especificamente, né, mas se eu como médico não valorizo isso, eu não vou atrás, por exemplo, de entender realmente se ele o que ele está sentindo, entender outras coisas que às vezes ele nem está sentindo, ele não percebe, ou ele não associa com a testosterona baixa, eu posso acabar o quê? Fazendo com que esse cara aqui tenha o quê? Muito menos qualidade de vida. E aí eu aumento também a mortalidade por todas as causas. A gente sabe que a testosterona baixa aumenta a mortalidade por todas as causas. Isso daí é muito complicado. Ele vai ter muito mais chance de ter, por exemplo, outras doenças crônicas, né? Mortalidade cardiovascular, mortalidade por múltiplas causas, como eu falei. Então é extremamente importante que a gente trate esse indivíduo quando necessário. Nem sempre o tratamento é reposição de testosterona. Às vezes, por exemplo, no obeso, o tratamento pode ser perda de peso, né? Às vezes pode ser uma indução da própria testosterona natural desse indivíduo, tá? Mas é importante tratar. Inclusive, tem algumas condições que requerem, né, a mensuração da testosterona, porque a gente já sabe que está associada com a deficiência, né? Então, por exemplo, osteoporose, infertilidade, diabetes, tá certo? Uso de glicocorticoides, tá certo? Cetoconazol e opioides, que podem, né, influenciar na testosterona. Vamos lá. Alguma massa na região aqui celular, tudo bem? Que vai interferir na produção de LH-FSH, como eu falei. HIV relacionado com a perda de peso. Tudo isso daqui, né? Doença renal em estado terminal.
também é são condições que vão fazer com que a gente tenha necessariamente pedir a testosterona, porque às vezes está baixo, e isso daí é uma coisa que vai aumentar a mortalidade do indivíduo se continuar baixo. Então a gente necessariamente tem que fazer. É lógico que às vezes, né, não vai ser o paciente do dia a dia disso que vai ter esse problema, né? Mas vai ser o paciente muitas vezes que chega ali com a libido mais baixa, com indisposição, e tá na dúvida se é a testosterona que tá baixa. E aí a gente muitas vezes faz o exame e tá realmente baixa, a gente faz essa reposição. Lógico que se a testosterona não vier baixa, né, pode ser que existam outras causas relacionadas a esses sinais e sintomas. Por isso que a gente tem que juntar os sinais e sintomas com os níveis de testosterona. Inclusive, se você entende que nível de testosterona é algo extremamente importante ser trabalhado, a gente comentou aqui sobre alguns níveis, mas eu quero que você também pegue um material mais completo sobre esse assunto e desbrave os níveis de testosterona de forma mais específica. E eu tenho um vídeo completo sobre isso para você. Vou deixar aqui, te espero lá e um grande abraço.